Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Deixa de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que não há outro igual, importante você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Fala, Taubaté, Rogério Salva-Vida aqui, falando de Deus nessa tarde abençoada, aonde Deus vem trazer uma palavra de grandiosidade para mim e para você. Olha o que Deus fala conosco nessa tarde, para nós rever nossa vivência na fé. Olha que importante isso, nós reviver nossa vivência na fé, para que nós possamos ser transformados. As palavras, ela fica no Evangelho de Lucas 14, aonde ele diz assim para nós: num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus. Estes o observaram. Em frente de Jesus estava um homem que sofria de hidropsia. Tomando a palavra, Jesus disse aos doutores da lei e aos fariseus: em dia de sábado, é permitido curar ou não? Eles ficaram em silêncio. Então Jesus tomou o homem pela mão, curou-o e o despediu. Depois lhe disse: se algum de vós tem um filho ou um boi que caiu num poço, não tira logo daí, mesmo em dia de sábado? E eles não foram capazes de responder a isso. Essas são as palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Os fariseus eram pessoas instruídas. Eram pessoas que estudaram na maior escola que já existia em Jerusalém, aonde era a escola de Gamaliel. Eles sabiam da palavra, viviam a palavra, mas não acreditavam, porque acreditavam somente nos 5 livros da palavra de Deus, que são o Pentateuco. Mas eles estavam ali, naquele momento. Eles julgavam, a palavra diz que eles observavam, porque eles eram instruídos. Então eles sabiam o que realmente estava escrito nos pergaminhos, na Torá. Mas quando Jesus chega, tudo se transforma. Olha só
a grandiosidade dessa palavra. Quando Jesus chega com a palavra, do jeito que está chegando essa palavra na sua casa, no seu trabalho, Jesus transforma. E Jesus começa a transformação do coração daqueles fariseus. Eles não deixavam, não permitiam que as palavras chegassem no seu coração. Eles colocavam tipo uma barreira, um obstáculo, para que a palavra não adentrasse, não frutificasse, não desse frutos no seu coração. E com isso, eles faziam que a restrição, eles fechavam o seu coração. Mas a palavra é clara, que quando seguimos Jesus, nosso coração é moldado pelas suas palavras. Olha só, moldado, é transformado. É como se ele pegasse uma pedra preciosa e modelasse aquela pedra para que a palavra chegasse no seu coração. É o que Jesus faz na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Ele vem com a palavra de Deus, a palavra vai transformando. É aquele ditado: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Mas as palavras de Jesus vinham para transformar, para dar um renovo, para dar uma vida nova, uma direção ao coração daqueles fariseus que seguiam, que estavam ali sentados para ouvir a palavra de Deus. E quando nós falamos da palavra de Deus, nós somos transformados verdadeiramente. E quando eles começavam a ouvir, eles começavam a também falar, a questionar a respeito do que estava acontecendo. E todos os dias nós devemos falar com Jesus, mas com a verdade do nosso coração, porque Ele conhece, porque Ele sabe, porque Ele transforma, porque Ele edifica, Ele cura, Ele faz nova todas as coisas todos os dias. A boca tem que estar cheio de amor. Não adianta você julgar, não adianta você criticar. Você tem que pagar os seus devedores. Você tem que ir atrás daquelas pessoas. Começar a ter um renovo, uma vida nova, uma vida transformada. Porque a boca, ela tem que estar cheia de amor. Se ela não estiver cheia de amor, o que adianta falar de Deus? Se você não ama seu irmão, se não faz progressão ao próximo, se não ajuda ao próximo, se não vai visitar, se não vai fazer a transformação. Vai fazer o quê? Os mandamentos, os sacramentos, a reconciliação, os mandamentos. E aí você começa a ter mudança. Muitos ali estavam olhando Jesus. Eu fico imaginando, ele vai fazer um milagre. Ele vai fazer um milagre. Porque todas as pessoas, quando Jesus chegava, eles ficavam observando, mas no intuito de saber, de ver o que ele ia fazer. Mas Jesus, ele quebra o paradigma. Ele quebra o jeito que ele age. Ele quebra então o coração de todos aqueles que estavam ali observando a sua chegada. Aquele homem estava doente, como todos nós. Às vezes você pode falar assim: ah, irmão, eu não estou doente. Sim, está doente. Porque você tem que rever os conceitos. Você tem que rever o seu modo de agir, o seu modo de pensar, o seu modo de falar. Somos doentes porque temos mágoas, rancor, orgulho. Tem horas que somos capazes de dizer que não é com a gente que está falando, que está agindo. Nós temos medo. E por aí vai as nossas doenças. A doença
que levamos em nosso coração é que nós temos que entregar para Jesus para receber a verdadeira cura. Porque Jesus, ele cura feridas da alma e devolve para nós em forma de graça para sermos libertos. E quando nós recebemos essa cura de nossas feridas, de nossas almas, nós recebemos uma cura para a libertação. E quem não quer ser liberto? Quem que não quer ser liberto? Somos verdadeiramente livres, diz a palavra do Senhor, em Cristo Jesus. Somos transformados em Cristo Jesus. E hoje o Espírito Santo vem para nos transformar, para nos dar vida nova, para nos dar direção, para nos dar discernimento das coisas que estamos vivendo. E quando nós somos transformados com amor, nós somos iguais aos fariseus. Se nós não deixarmos ser transformados, nós vamos fazer igual os fariseus. Vamos ver milagres, vamos ver prodígios, mas não vamos acreditar, porque eles não acreditavam. Nós temos que voltar, abrir o nosso coração para a cura espiritual, a cura de ter uma enfermidade, a cura que nós trazemos dentro do nosso coração de pensamentos, de rejeição. Às vezes somos rejeitados, temos que perdoar aqueles que já morreram, aqueles que estão em vida. Quantas famílias hoje estão brigados com os pais, com as mães, porque não perdoam, porque não saem. É a mesma coisa, parece que está vivenciando, é de geração em geração isso. E hoje essa palavra vem para nos instruir, vem para nos engrandecer, vem para nós colocarmos em pensamentos e viver uma maturidade. Para quê? Para que guardar tudo isso no nosso coração se temos que entregar a Deus? Como que você vai fazer uma confissão? Como que você vai fazer a reconciliação? Como você vai receber a Eucaristia sabendo que você ainda traz mágoa no coração, traz rancor, traz o medo? E Jesus, ele só veio para mostrar para aqueles fariseus que é ele o dono de todas as coisas, é ele que mostra o caminho, ele é o verdadeiro caminho para a salvação. E hoje Deus quer nos curar, como curou aquele homem, para nos restaurar. Ele quer dar um fôlego de vida, uma vida nova, uma vida de esperança. Estamos chegando o Natal, pessoas estão ainda vivendo na escuridão, vivendo ainda em pensamentos obscuros, pensamentos de incerteza, pensamentos que traz no coração a dor, a rejeição. Algo principal que muitos trazem no coração: eu não consigo, não dá, eu não consigo. Mas para sermos vitoriosos, nós precisamos colocar as cartas que estão na nossa mão para sermos abençoados com facilidade. Ninguém disse que seria fácil. Ninguém disse que íamos chegar a lugares aonde estava almejando. Ninguém disse. Pelo contrário, é nesse momento de dúvida que nós temos que ser gratos à oportunidade de ter acordado, de ter levantado, de ter duas mãos, 2 olhos,
para poder enxergar, ouvidos para ouvir, boca para falar, ir além do que nós imaginamos, em vez de colocar esse medo, esse bloqueio que nos rodeia. Nós temos que superar o fim de tudo isso. Jesus é o fim, Jesus é o começo. Peça para Jesus te curar, peça para Ele te restaurar nesse dia, peça para que Ele mostre onde precisa ser curado, onde precisa ser restaurado, onde precisa ser mudado, para dar um novo começo, uma vida nova, vestes novas, como diz lá em Apocalipse. Peça para Ele entrar no seu coração, diga para Ele: Jesus, a porta está aberta. Diga para Ele: Jesus, a porta está aberta. Hoje, Ele quer rever a nossa vivência na fé. Se você não tiver fé, como que vai transportar a figueira para o mar? Como vai ser transformado? Então Lucas, ele nos coloca essa direção. E a palavra vem nos dizer, claro, era num dia de sábado que Jesus foi comer à casa do chefe dos fariseus. Mas hoje, Jesus pode ir comer na sua casa. Hoje, Jesus pode entrar na sua casa. E o mais importante de tudo é que nós temos que entender algo grandioso que a palavra vem nos entregar hoje, que fica no Evangelho de Mateus, aonde Jesus sobe a montanha e vai falar com aquele povo. Ele reúne aquele povo, uma multidão de gente, para poder mostrar o verdadeiro caminho, para mostrar o que ele veio fazer. Ele veio fazer o renovo. Então ele diz assim no Evangelho de Mateus: vendo as multidões, Jesus subia a montanha e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e ele começou a ensinar. Felizes os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque receberão a terra em herança. Felizes os que têm fome e sede da justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes os puros no coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes sois vós, quando vós injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai-vos, porque é grande a vossa recompensa nos céus. Pois foi deste modo que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Olha a grandiosidade. Hoje Jesus assenta eu, assenta você e começa a nos ensinar. Ele começa a nos dar a direção. Você que é discípulo, eu que sou discípulo de Jesus. Mas hoje o grande chamado, além dele chamar nós para a imensa grandiosa de reviver nossa vivência na fé, ele chama também nós à santidade.
O nosso chamado à santidade, nós devemos lembrar disso, pois todos os santos conhecidos, eles são anônimos e intercedem por nós. Às vezes a pessoa fala, nossa, tem tanto santo na igreja. Sim, em todos os lugares, várias religiões têm santo. E tem pessoas também que se fazem de santo, mas não é santo. São enganadores. Só que os santos, ele intercede por cada um de nós. São santos que vivenciaram as tribulações. Ah, irmão, mas na onde que está escrito isso, irmão? Apocalipse. Quando João é arrebatado da ilha de Patmos, Deus eleva ele aos céus e mostra para ele uma grande multidão, pessoas que estão vestidos de veste branca, pessoas que estão sendo lavadas pelo sangue do Cordeiro, pessoas que estão ali aguardando o grande dia, o grande julgamento. Aquelas pessoas que estão de vestes brancas são pessoas que vivenciaram lutas aqui na terra, são pessoas que estão aguardando o grande dia, pessoas que que tiveram atribulações, pessoas que tiveram dificuldades, mas não renegaram, viveram santidade diante a palavra de Deus. É esses que são os santos que hoje intercedem por cada um de nós, que estão aguardando o grande dia. E para celebrar essa glória de Deus, nós temos que estar preparados para a santidade. Se nós não tivermos preparados para a santidade, como estão preparadas aquelas pessoas de vestes brancas, o que Jesus quer lavar, ele ensinou os fariseus, ele mostrou para os fariseus, esse é o caminho. Não importa o dia, eu sou o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida, eu curo a hora que quiser, é eu que comando o céu, a terra e o inferno. Então vocês têm que entender isso. Moisés, eu conheço. Só que Moisés também me conhece, porque eu sou. Então tem momentos na vida que nós temos que entregar a santidade. Jesus sobe para ensinar na montanha. Felizes, bem-aventurados, 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 são felizes, felizes, são aqueles que seguem verdadeiramente Jesus Cristo, ponto, e final, acabou. Esses são felizes, esses são misericordiosos, esses são verdadeiramente escolhidos por Jesus Cristo. Temos que lembrar que os santos foram recolhidos e estão aguardando esse grande dia, a vinda de Jesus Cristo, a vinda do prometido. João, ele viu e questionou ao Senhor sobre isso. Por que eles estão de vestes brancas? Por que eles estão de vestes brancas? E hoje, meu irmão, você aceitaria um renovo, uma revivência, uma mudança na fé, um segmento de fé? Você aceitaria a esse chamado à santidade? Hoje, aquelas pessoas que estão lá de vestes brancas estão louvando e glorificando a Deus. O Evangelho, ele nos leva a reunir, pois não foi só aquelas pessoas, também foram os discípulos, aqueles que sentaram. E hoje você está sentado, você está revivendo, está escutando a palavra de Deus. Você está vivenciando o renovo. Porque você é o discípulo que vai levar a palavra para as multidões. E hoje você sentou para ouvir, para depois
levar para multidões. É isso que nós somos representados hoje, discípulos, missionários, o ide do Papa Francisco, o ide de Jesus, ide e fazer novos discípulos. Bem-aventurados é que sejamos felizes. Bem-aventurados são aqueles que são felizes por escutar e por se levantar para falar de Deus. Cuidamos de nós, mas o importante é cuidar de nosso coração. Se nosso coração estiver pedras, pedregulhos, areias, como que vamos deixar Jesus entrar? Muitas pessoas me questionavam de ir na academia, que não precisa ir na academia, que não precisa fazer musculação, não precisa juntar bens materiais. Às vezes eu questiono isso. Eu não estou falando isso para você. Não vai na academia, não junta bens materiais, não vai lá para ter uma vida próspera, não vai correr atrás dos seus sonhos. Não estou dizendo isso. Eu digo para você ter coragem para seguir os seus sonhos. Os seus sonhos não podem ser frustrados. Mas para isso, nós temos que ser verdadeiramente buscar, seguir Jesus Cristo. Que sejamos verdadeiros para buscar a face de Deus. O importante é nós buscar intimidade. Não precisa deixar de ir na academia, não precisa deixar de ir atrás de seus sonhos, não precisa deixar de ter os seus bens materiais, não precisa. Mas o importante é você ter uma vida de intimidade com Deus. Buscar Ele verdadeiramente. Quando Jesus pede para Jeremias descer na casa do oleiro, era para Jeremias entender verdadeiramente, era para Jeremias entender como ele deveria ser moldado. Que todas as vezes que o oleiro fazia o vaso e quebrava o vaso, fazia o vaso e quebrava o vaso, ele estava mostrando para Jeremias: eu estou modelando você a cada dia, eu estou quebrando todas as barreiras, todos os grilhões, eu estou quebrando tudo para você ser moldado, para você, quando falar de mim, quando você for na minha missão, muitos vão guerrear contra você, você vai ser julgado, você vai ser levado à praça pública, você vai ser chicoteado, você vai seguir os meus caminhos, aonde o caminho que eu segui você também vai seguir, mas eu estarei contigo. Então você não fique magoado, não fique triste, porque é eu que vou estar com você, é eu que vou estar te modelando. Hoje nós temos que deixar Jesus nos moldar. Hoje nós temos que deixar Jesus nos curar. Hoje nós temos que deixar Jesus fazer um renovo. Como isso, irmão? Na fila da Eucaristia, Santíssimo Sacramento, confissão, reconciliação, buscar a verdadeira face de Jesus, buscar a intimidade com Jesus. Nós temos que ser moldado pela graça em Jesus Cristo. Por isso, meu irmão, peça para Ele hoje: Senhor, aumente a minha fé para que eu seja moldado na santidade. Peça isso para Deus: Senhor, aumente a minha fé. Eu quero ter uma vivência de fé.
Eu quero ser transformado, eu quero ser curado. Senhor, a porta está aberta. Venha fazer morada, Senhor. É isso que devemos falar para Deus nessa tarde, para que Ele possa nos transformar, para que Ele possa nos dar esse renovo. Diga para Ele: Senhor, eu quero ser capaz. Diga para Ele: eu quero ser capaz. Muda a minha história, me encoraja, me dê determinação, me dê força para seguir em frente, para conquistar meus sonhos. Eu preciso, Senhor. Por isso, eu quero orar por você. Amado Senhor Deus, Pai de misericórdia, diante da Tua palavra, diante desse dia, diante dessa tarde, que o Senhor nos concede, Pai. Eu venho lhe pedir, Senhor, a cada um dos seus filhos, Pai, para cada um deles, aqueles que estão sentados, que estão prestes a ouvir, prestes a entender a Tua mensagem. Senhor, o Senhor quer uma revivência na fé. O Senhor nos molda a levar a santidade. Então, Senhor Jesus, nos dê, Senhor Jesus, discernimento para que nós possamos falar coisas boas, que o nosso coração possa ser renovado, que a nossa boca que está cheia, possa sair palavras de amor, de bênção, de graça. Senhor, que o Senhor possa nos reviver novamente, fazer um renovo, nos moldar através do oleiro. Senhor, nós pedimos isso para a graça e honra do Teu santo nome, para que aonde nós estivermos, para onde nós formos, nós levarmos verdadeiramente a Tua palavra, a palavra que cura, restaura, liberta e edifica. Senhor, o meu coração está prestes a ser aberto para Ti. Por isso, Senhor Jesus, já venha ao meu encontro, porque eu sei a quem eu devo entregar o meu coração. Tudo isso eu lhe entrego para a glória do Teu santo nome. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós que somos pecadores, que ainda temos coração de fariseu, que possa ser modelado para a glória e honra do santo nome, que é Jesus Cristo. Não há outro mediador entre Deus e o homem, somente Jesus Cristo, diz Timóteo. Amém? E que assim seja, para a glória de Deus.